Tá, gente, hoje eu vou falar para vocês o que eu faria se eu estivesse começando do zero, estudar programação, desenvolvimento, criação de site. E aí eu fiz esse vídeo aqui, pensei nesse vídeo para mostrar para vocês como é simples o entendimento sobre criação de site, tá? Meu site aqui, eu vou criar uma pasta aqui para vocês verem. Hoje eu estou no Mac, né? Então é outra experiência, mas é a mesma coisa, literalmente assim, é a mesma coisa. Eu vou criar uma pasta, vocês vão ver aqui, e vou abrir o VS Code aqui e vou colocar aqui, ó, para abrir na pasta que a gente está usando. Então, perfeito, que a gente vai usar essa pasta. E aí eu posso criar aqui, CSS, as pastazinhas que a gente utiliza, imagens e JS, enfim, Inc. São as pastas padrões que a gente utiliza no projeto HTML, vamos dizer assim. Então, eu poderia aqui, por exemplo, colocar o nome estilo, por exemplo, todo estilo vai ficar aqui dentro. Imagens, eu posso utilizar assim também, tá? Inclusões, vamos colocar, inclusões, assim, entendeu? Mais o que? JavaScript, entendeu? Inclusões, né? O Inc são os includes, né? São os arquivos que a gente geralmente coloca pequenas funções ali, enfim. E aí, pequenos componentes também, a gente pode ter uma pasta paths para isso, partes, né? Pode ter uma pasta assim, mas nesse caso aqui eu não vou usar, tá? Mas isso aqui é só para vocês verem que dá para colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu geralmente coloco assim. Então, para vocês ficarem bem tranquilos. E index.html, que é o arquivo que a gente cria, né? Na pasta raiz. Vocês vão ver que conforme a gente vai criando, tudo vai sendo criado lá na pasta. Então, a gente está criando aqui, ele vai fazendo lá. E aí, o que acontece agora? Eu tenho o arquivo HTML, a gente vai desenvolver em HTML. Apesar de HTML não ser uma linguagem, né, a gente não considera uma linguagem, mas a gente desenvolve em HTML toda a estrutura, tudo aquilo que é a estrutura do projeto e depois a gente estila, a gente faz a estilização. Pensa que você está construindo uma casa, né? E essa casa ela tem toda a estrutura, todo o alicerce, levanta a coluna, faz tudo que coloca viga, tudo que precisa para uma casa ser. E olha que eu não sou da área de construção, então toda a parte estrutural. E o CSS ele vai ser a pintura, os detalhes, os retoques. E aí por aí vai, tá? E aí a gente tem o que? Dentro do HTML, quando a gente vai desenvolver, a gente geralmente usa a tag HTML. Por acaso tá ali um VHTML que eu acho que é do Vue.js, tá? Então, eu estou usando algum plugin do Vue.js. Então, o HTML a gente começa geralmente assim. Eu poderia apagar e colocar uma exclamação e dar um tab. Ele vai completar para mim. E aí o que vai acontecer depois? Geralmente, vamos fazer do zero aqui para vocês entenderem. Geralmente a gente tem a tag HTML. Dentro do HTML a gente tem um head. Dentro do head a gente tem... Na realidade aqui dentro de HTML a gente tem o cabeçalho e o corpo, né? Body de corpo. Head de cabeçalho. E aí a gente tem esses dois aqui, que é tudo que vai ser relacionado à página. Então a gente está construindo uma página e a gente tem o cabeçalho, que é aquilo tudo que não vai aparecer na página. Então o title, por exemplo, aqui, o title aqui, por exemplo, meu site, né? A gente fez esse exemplo aí na live. E o title aqui, ele é um elemento que não vai aparecer em si lá no site, ele vai aparecer em cima no navegador, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho como abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Pronto. E aí o que acontece aqui agora? Eu vou abrir nosso arquivo aqui, calma. Pode ser.
Aí, tá vendo? Ele apareceu aqui no navegador em cima. Ele não apareceu no conteúdo. Se eu botar alguma coisa aqui, já vai aparecer no conteúdo, né? Tá vendo? Então, apareceu bem pequenininho, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Então, só dei um zoom para vocês verem. E é isso. Então, isso aqui é a base do HTML, sendo que hoje o HTML ele parte do seguinte princípio. E o que eu faria se eu estivesse estudando desenvolvimento? Eu prestaria atenção em toda a lógica, aprenderia a lógica e decoraria os termos. Então, o que é lógica, você tem que aprender. O que é termo, você tem que decorar. Então, aqui, por exemplo, o que acontece? Está acontecendo aqui. Eu tenho tags, tá? Eu posso fazer assim, só para vocês, de exemplo, tá? Tag, não existe uma tag com nome de tag, tá? E o nome, e a tag geralmente ela tem uma característica, ela abre e ela fecha, né? Geralmente ela tem uma característica. Quando você não tem nenhum conteúdo, e se eu colocar alguma coisa aqui, olha lá, ele já coloca content, porque ele entende que é conteúdo. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui um conteúdo, posso colocar assim, ele vai abrir, vai colocar o conteúdo dentro da tag e vai fechar. Isso é normal. Se não tiver um conteúdo, às vezes as tags elas fecham nelas mesmas. Então esse é um princípio ali que a gente utiliza quando a gente está desenvolvendo. A gente chama isso de tag de elemento vazio, tá? É um termo muito conhecido no HTML. E aí o que acontece, né? O que acontece agora? Não existe a tag, tá, gente? Eu só estou fazendo de exemplo aqui. Assim como eu posso criar aqui um elemento, tá? E aí o que acontece? Qual é a diferença aqui? A tag, ela é esse conjunto que abre e fecha, e o elemento é o nome da tag. É a função que aquela tag tem. Então, a tag elemento, ela tem uma função de elemento, entendeu? Eu posso chamar de tag de elemento, ou elemento mesmo, entendeu? Ou tag elemento, tanto faz, entendeu? E aí, dentro das tags aqui, eu vou colocar o conteúdo, né? Dentro de um elemento vai ter um conteúdo. E aí, há uma característica, ó, ele já até completou aqui para mim. Eu posso colocar atributos para aquele elemento, um atributo que eu vou atribuir nesse elemento um valor. Então, eu estou atribuindo ao elemento um valor. Ah, Fábio, isso aqui é muito complexo, não achei legal. Vou te dar um exemplo que é muito fácil, muito simples. Quero colocar uma cor no elemento. Vou colocar a cor azul. Então, o atributo cor vai receber o valor azul. Então, eu estou atribuindo uma cor azul para o elemento. Olha que coisa fácil. Entendeu? Dessa forma fica muito simples. Só que o problema todo, e aí a gente geralmente vai para essa fase do estudo de HTML, o problema todo é que tudo é feito em inglês, tudo é em inglês, in English. Então o que acontece? Eu vou ter que utilizar o HTML, que é uma tag, é um termo, né? Vocês depois podem olhar, linguagem de marcação de hipertexto, é o significado de HTML, tá? Só que em inglês ele fica de trás para frente, né? E aí o que acontece? Eu tenho o cabeçalho em inglês, tá? Head, e eu tenho o body, tá? E aí eu tenho um title aqui, né? Que é um título. Eu poderia fazer em português, mas não vai funcionar, entendeu? Ele não vai ter a mesma semântica, porque eles fizeram em inglês para ter uma função exata para aquilo ali. Então, o que é lógica, a gente abre aqui o HTML, dentro dele só pode ter head e body. Dentro do head pode ter title e algumas tags. Dentro do body não pode ter as mesmas tags que tem no head, são tags diferentes. Então você começa a ter regrinhas. Essa lógica você tem que entender, tem que aprender. Essas terminologias aqui, title, head, isso você tem que decorar cada um. Então eu sei que, por exemplo, dentro do body eu posso colocar um título 1, né?
Por que título com H? Porque é rating, acho que é heading, entendeu? Então, heading 1 seria isso. Então, seria essa lógica, mesma coisa, assim. Aqui, título, meu primeiro site. Então, isso primeiro. Parágrafo. E sempre no meu computador dá esse problema de parágrafo. Parágrafo, aqui na lógica, é um P. Porque parágrafo é parágrafo, assim, em inglês. Então, é um P. Então, a lógica, ela segue a mesma. E a gente segue o princípio do inglês. A gente vai utilizando o primeiro texto do site, entendeu? A lógica básica. Meu primeiro título. Então, quando a gente começaria estudando programação, e na programação a gente tem aqui o background color, né? Seria o background color, que aí eu vou atribuir uma cor que tem que ser em inglês, né? Então, cor de fundo vai ser vermelho. Sendo que aqui no atributo HTML eu tenho que botar BG color, né? Aí ele virou um atributo. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou, porque o BG color ele é um atributo antigo, né? Ah, não, na realidade eu estou botando BG, é color só, né? Para cor de texto. Muito tempo sem fazer isso dessa forma, né? Tá, mas aqui deveria já funcionar, né? Deixa eu ver aqui se funciona no parágrafo. Não funcionou. Cadê? Color. Atributo cor. Eu acho que ele não funciona mais assim. Ele tem que dar um atributo estilo e colocar color red, né? Ele vai funcionar dessa forma. Mas tem ainda alguns atributos que você consegue colocar aqui, por exemplo. Deixa eu ver se vai funcionar. BG color already. Ó, ele funcionou. Então tem alguns atributos. Eu só não sei se de text ele tem um. Deixa eu ver, color. Não, eu não acho que é color. Agora eu esqueci o atributo de cor, de texto. Mas tudo bem, isso é detalhe. O que acontece então? A gente começa atribuindo estilos. Sendo que a forma que eu fiz ali, a gente utiliza alguns atributos. Você não precisa decorar todos, você precisa decorar os principais do que você vai usar, a maior parte do que você vai usar. Então isso é importante. Agora, eu não precisaria colocar sempre atributos aqui, ficar colocando, enchendo de atributos, porque eu tenho uma forma diferente de estilizar. Eu crio aqui dentro um estilo, um style.css, coloco aqui, sei lá, H1, e aí eu venho fazendo uma listinha. Color vai ser vermelho. O texto, né, fonte, a família da fonte vai ser Open Sans. Então ele vai mudar o tipo de fonte que eu vou usar. Mas o que? Ó, texto alinhado ao centro. E tudo sempre em inglês. Vamos ver o que ele vai sugerir agora. Text align, deixa eu ver. Ah, o tamanho da fonte, font size. Então eu posso colocar aqui 2 ren. Não sei se vai funcionar aqui. Aí, show. Ó, a diferença. Deixa eu. Agora, né, como eu estou fazendo um atributo, o estilo aqui num arquivo separado, eu tenho que vir aqui no head, já que isso aqui é uma coisa que não vai aparecer, né, o arquivo não vai aparecer, eu tenho que importar dentro do head, do cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui link, style sheet, né, e ele já deu ali o que eu preciso fazer. E aí eu vou linkar aqui o meu arquivo style, tá? Só para vocês verem, ó, já mudou tudo. Porque eu estou pegando todo o estilo que está ali. E qual é a diferença do HTML? O HTML ele tem essas tags e você pode usar atributos aqui, né? BG color, só de exemplo, gray, né? Cinza. E aí o que vai acontecer? Dentro do style, eu vou ter agora os estilos, né? Eu fiz aqui só para vocês verem. E dentro do style, você vê que não tem tags. É outra semântica, é outra organização. Qual é a lógica do CSS? Ele é uma folha de estilo em cascata. Então, o que isso significa? Que você vai falar o que você quer estilizar primeiro, o elemento que você quer estilizar, vai colocar um chaves e vai fazer uma listinha.
Eu quero que uma receita de bolo, eu quero que, ó, propriedade e valor. A gente chama de propriedade e valor, tá? E aqui tem um nome, eu acho que não, aqui tem um nome, acho que é elemento. Tá? Elemento, a propriedade dele e o valor. Ou o atributo, poderia chamar de atributo, mas aqui a gente chama de propriedade. E a gente faz uma listinha. O que eu quero? Sei lá, eu quero bacon com ovos, brincadeira. Eu quero aqui uma receitinha de bolo, vamos supor assim, né? Tu vai fazer aquela receitinha. Eu quero que a cor seja azul, eu quero que o tamanho seja 3 metros, entendeu? E aí você vai estilizando e fazendo os detalhezinhos ali de acordo com o que você vai pedindo. Sendo que, como eu falei, é tudo em inglês. E aí, como é tudo em inglês, você precisa desenvolver em inglês. Então, aí para o inglês ficaria... Você primeiro tem que colocar o elemento, né, que você está usando de fato. E aí, colocar as chavezinhas e colocar color blue. É assim que funciona, basicamente. Olha lá, ele já ficou azul, saiu do centro, porque eu tirei. Aqui eu vou tirar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu posso estilizar aqui de diferentes formas. E eu vou mostrar aqui um detalhe muito bom para vocês, ó. Eu vou colocar 2 textos, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu posso estilizar cada classezinha, eu tenho uma classe que eu vou definir, todos eles vão ser texto, então tudo que tiver classe é classe texto. Eu vou criar um estilo para o texto, então, ó, eu posso vir aqui e agora, como eu tenho uma classe, eu não preciso colocar o parágrafo, né? Eu posso pegar o parágrafo e estilizar todos. Mas vamos supor que eu tenha um parágrafo diferente, sei lá, que eu não quero que tenha o mesmo estilo. Vai ser o texto 2 com o segundo estilo. Então, como é que eu faria para estilizar ele? Eu não preciso pegar parágrafo. Eu posso pegar texto. Só que texto não é um elemento. Eu atribuí uma classe para ele que diz que ele é um texto. Então, eu tenho que colocar aqui ponto texto. E aí sim, eu consigo colocar todos os textos que tiver ponto texto, classe texto, ele vai ficar vermelho. O último é texto 2. Eu estilizo ele diferente. E assim vai, gente. É umas brincadeirinhas que vocês vão fazendo. Ó. Texto 2 vai ter um outro, pode ser verde, né? Green. Ó lá. Ele vai tendo outros estilos. E você pode, eu quero que esse aqui tenha uma característica única. Você pode dar um ID para ele de identificação e falar que ele vai ter terceiro texto. E aí ele tem uma característica única. Você pode vir aqui. E aí, como ele é um ID, eu não vou botar ponto. Eu vou botar agora o cerquilha, né? Terceiro texto vai ter um tamanho diferente, né? Ó, que legal. Então eu começo a estilizar. Gente, é isso. Esse é o vídeo mostrando para vocês dicas práticas do que você pode fazer. E aí vocês testem aí na casa de vocês, no computador de vocês, elementos diferentes, testa a imagem, o que você dá para fazer com imagem, o que dá para fazer com outros elementos, com div, com outras coisas, com link, né? Ele botou ali, colocar um linkzinho, cadê? Com link, testa cada uma dessas coisas e testa novos estilos. E aí você só precisa decorar esses estilos e esses elementos, atributos. E a lógica, ela sempre vai ser essa. Então é isso, espero que tenham gostado do conteúdo e que nosso curso lá está aberto. Se vocês, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o link está aí na descrição do vídeo para você entrar, se inscrever na nossa turma de desenvolvedor web, né? Para se tornar um desenvolvedor web do absoluto zero e chegar ao nível de programação que você possa viver de sites, de projetos. Eu espero que tenham gostado, gente. Se inscreve nesse canal para ter mais vídeos como esse e segue lá no Instagram, @infocomptech. Info de informática, compo de computação e tech de tecnologia. Tech sem H, pelo amor de Deus. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!